Vamos falar agora sobre política, bastidores políticos, né? Sempre fervendo em véspera de eleição. E a gente está em véspera de ano eleitoral. Aliás, quase todo ano que não é eleição é véspera de eleição pelo calendário eleitoral aqui do país. Mas ferve mais localmente quando as eleições são municipais. É o que acontece em 2024. Por isso eu estou recebendo aqui o analista político Paulo Gouveia, mais uma vez, para a gente falar sobre política, bastidores, tendências. Obrigado pela participação, seu Paulo. Bom dia. Bom dia Jorge Tais, bom dia ouvintes da Bandeirantes. Uma alegria estar aqui de novo. Há 16 meses da próxima eleição de prefeito. Tá um pouquinho longe ainda para muitos, né? Pertinho para outros, né? Tempo voando para alguns. Voando para os que pretendem ser prefeito, né? Porque esses têm que preparar o terreno, e o terreno se prepara com grande antecedência. Exatamente. E já é possível, seu Paulo Gouveia, fazer uma previsão sobre as eleições de 2024 aqui na cidade? Olha, há muita fofoca e há algumas notícias. Então temos que separar um pouco, né, este joio desse trigo. E o que eu diria que é o trigo, vamos falar de nomes? Vamos? Acho que vale a pena, né? Sempre vale a pena, porque o ouvinte tem que saber como é que está mexendo toda essa engrenagem, né? Eu acho que é uma coluna de nomes a serem relacionados que estão já num segundo ou terceiro grau assim, de avanço para uma candidatura. Por enquanto são pré-candidatos. Mas são nomes que têm sido citados ou pelo seu partido, ou pela pessoa que exerce uma liderança, uma ascendência sobre ele, pode determinar os seus rumos. Então esses eu acho que a gente devia assim, considerar, não que tenham qualquer grau de favoritismo, isso simplesmente que são estão em mais evidência, digamos assim. Nem em evidência em alguns casos. Vou te dar 2 exemplos que não têm um alto grau, nem um médio grau de evidência, mas que talvez sejam os mais garantidos para serem candidatos. Por exemplo, a Georgia Faust. Tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes não reconhecem o nome, que realmente não é um nome assim que esteja ocupando um cargo importante, que tenha sido prefeito, que tenha sido deputado ou alguma coisa. Não. A Georgia Faust é uma militante em um grau de importância dentro do seu partido, mas que é um partido em Blumenau bastante pequeno, que é o PSOL. Agora o PSOL já se reuniu, né, uma espécie de uma pré-convenção e lançou o nome da Georgia Faust como candidata do partido a prefeito no próximo ano. Se o PSOL não for capturado assim por uma legenda maior, numa coligação, vai lançar. Não há então a gente já tem interna, a gente já tem um nome e uma pré-candidatura. Já tem um nome. E eu diria que tem um outro também. Não houve esta cerimônia de uma reunião para lançá-lo, mas as conversas todas convergem para o nome dele, que é o pré-candidato do PT, que é o vereador Adriano Pereira. Porque quando falam, tem as lideranças maiores do Partido dos Trabalhadores aqui em Blumenau, evidentemente o ex-prefeito Décio Lima, a atual deputada, sua esposa Ana Paula Lima, eles dizem que não cogitam hipótese nenhuma de serem candidatos. Nem o Décio quer sair de onde está, que é um cargo importante, que é presidente do SEBRAE Nacional, e nem a Ana Paula vai de novo arriscar uma candidatura eu diria, sempre com chances reduzidas de se eleger, porque o PT não tem muito voto aqui em Blumenau. Ela vai deixar lá, né, o seu mandato de deputada federal ser eleita para vir para cá. Eu acho que ela vai ficar por lá, e ela tem dito isso. E todos do PT com quem a gente conversa ou ouve falar
respondem que o candidato, o pré-candidato do partido, é o vereador deles aqui na Câmara de Blumenau. No caso, o Adriano Pereira. Tem o Jean Volpato, que também se movimenta em redes sociais. Foi candidato a deputado. Foi. O Volpato, mas fez uma votação em Blumenau modesta também, bastante modesta, né? Fez 5 mil e poucos votos para deputado aqui. Então não é um nome forte. Eu, pessoalmente, acho o Adriano Pereira um nome mais consistente. Já é vereador, tal, tem um prestígio maior no partido. Acho que ele está na frente, na fila da candidatura do PT. Seria o nome hoje do Partido dos Trabalhadores? Seria o nome. Aliás, a gente está falando aqui de esquerda, né? PSOL. Eu falei de 2 candidatos de esquerda PSOL. Porque eu acho que eles têm, assim, melhores condições de definição dos seus candidatos. Há um comando mais centralizado. Decidiram que é o Adriano. Se o Décio e a Ana Paula, em casa, jantando, resolveram que é o Adriano. Vai ser e está acabado. Sabe, é um tipo de encaminhamento de solução, um processo de decisão que é muito ágil e sem contestação. Mas uma coisa que a esquerda não consegue é se unir para lançar uma candidatura única. Já houve muitas tentativas em várias eleições municipais aqui, né, de tentar se unir, pegar todos os partidos de esquerda, se unirem em torno de um nome e nunca há um consenso. Sempre alguém acaba não entendendo, não se entendendo e a esquerda racha. A esquerda já tem uma certa dificuldade aqui em Blumenau, né? Já foi governo, mas depois de deixar o governo, nunca mais conseguiu ter a expressão que teve antes. Depois da eleição do Décio e a sua reeleição, a eleição seguinte deveria ser uma eleição que teria uma candidatura forte e disputaria um pau a pau, né, com algum eventual adversário. No entanto, tomaram uma surra grande. Na época, o candidato, aquele que era secretário da Saúde, o Adriano, Edson Adriano. Foi candidato e foi, apesar de estarem no governo com 8 anos, né, de administração municipal, levaram uma surra do João Paulo Cleinobing, na época que se elegeu prefeito, e nem era tão conhecido, era mais uma sombra ainda do pai. Ele depois Isso. É que fixou entrando na política, né, deputado? Não, ele era deputado estadual. Era deputado, né? Deputado estadual. Tinha há pouco tempo sido eleito deputado estadual e resolveu arriscar naquela eleição, parte para fazer nome, mas com expectativa também de vitória. E ganhou a eleição, ganhou com relativa facilidade. Embora não fosse, como disse, um nome assim tão conhecido ainda, ele pessoalmente em Blumenau. Mas foi um desastre do PT, talvez mais do que a vitória foi mais significativo como fato político do que a vitória do João Paulo na época. Exato. Mas também há uma tradição de quem deixa o governo não conseguir deixar um sucessor, né? Isso também é tradicional aqui na nossa cidade. É difícil, de uns anos para cá, isso não acontece mais, né? O João Paulo teve uma boa avaliação de governo e o Jean Kuma não conseguiu se eleger, né? Então tem todas essas questões também que acontecem. Veja bem, o João Paulo ficou então 8 anos, todo mundo reconhece, fez uma magnífica administração, saiu consagrado, ele elegeu o seu prefeito. Não se elegeu aquele que nominalmente era o seu candidato, mas quem se elegeu? Napoleão Bernardes, que era do mesmo time, amigos, estavam em partidos diferentes, então não pôde ser o candidato do João Paulo. Mas eu nem duvidaria de que, como se diz, in pectore, né, ali no fundo do coração, que ele até preferisse ter como candidato Napoleão do que o Jean Kuma.
Mas independente disso, né? Mas o fato... O agora, prefeito que sai esquerda, não consegue houve deixar uma troca, né? Exato. Entende? E aí a gente tem uma outra questão, bom, pré mais encaminhados são esses dois nomes, né, Paulo Gouveia? Ou tem mais alguém? Não, além deles, eu colocaria neste momento, e há sintomas de que essa situação pode mudar, mas nesse momento é uma candidatura praticamente posta, que é da secretária e vice-prefeita a Maria Regina, Soares. que a gente entra nesse contexto que a gente estava falando e que o prefeito sai e não consegue deixar o sucessor. Talvez. Mas será que ela vai quebrar essa... Se é que vai ser candidata, será que ela quebra essa sequência? É difícil de dizer nesse momento, até se Sim. ela vai ser realmente candidata. Né? Então, tem toda essa conjuntura. Mas como difícil. O senhor diz, nesse momento a tendência é essa, apresentada, né? Pela administração municipal com uma candidatura oficial nem tanto do seu partido, não estou vendo uma movimentação do PSDB, que é o partido dela, nesta colocação da sua candidatura, mas o prefeito, que é a ideia do Podemos, né? Que é de outro partido, que é o Podemos, ele e a sua administração estão apresentando toda a visibilidade toda possível. Toda a movimentação assim, tradicional de uma administração de colocar aquele que deverá ser o candidato apoiado por quem está hoje no Poderio Blumenau. É a Maria Regina, está se movimentando também ela, desse jeito, saindo, andando por aí, tal, dando entrevista, tá em todas. Então tem a Maria. Depois tem a candidatura do João Paulo Klein Bing, que nenhum partido, aliás... Vai ou não vai? Essa é a questão. Eu não sei nem em que partido estará na próxima eleição, porque, por um lado, não sei se ele ainda é filiado ao União não, porque Brasil, ele teve que se desfiliar, né, no BRDE, não pode ser filiado a partido político. Então ele se desfiliou do PSD. Ontem foi homenageado na Assembleia Legislativa pelo PL. O cargo que ele assumiu no banco é indicado pelo governador Jorginho Melo do PL, então ele esteve presente na reunião da bancada do PL na Assembleia Legislativa, acompanhou, ganhou do deputado Ivan Nats, né, uma placa de moção lá, de homenagem a ele, pela presidência do banco, né, o João Paulo Kleinobing hoje é presidente do BRDE. Presidente, não ele é diretor e presidente, né? Diretor-presidente, é o cargo dele lá. Exatamente. Então, e um cargo importantíssimo para o Estado. Tanto que era ocupado por um ex-governador do Estado, o cargo que ele está, tiveram que demitir como é que é o nome dele? Pinho Moreira. Pinho Moreira. Eu esqueço que não foi um governador eleito, ele era vice, assumiu, mas, enfim, né? Exerceu o cargo de governador, Eduardo Pinho Moreira, e que tiveram que convidar a sair para colocar o João Paulo Kleinobing. Agora, por que eu digo que ele está assim também numa primeira lista de possíveis candidatos? Porque onde ele vai, ele diz que gostaria de voltar a ser prefeito de Blumenau, e que, em princípio, está disposto a disputar a eleição. Hoje ele não tem partido, então estás me contando e realmente... não pode haver filiação partidária nos diretores do BRDE. Então, deixou o seu partido, está sendo namorado e paparicado pelo partido do governador, que foi quem o colocou na presidência do banco. Então, eu acho que ele, nessa situação, ele fica assim. Aliás, ele já disse isso. Ele fica assim, ele disse, eu estou no projeto do governador. Ou seja, se o governador resolver que o candidato que ele tem para ganhar a eleição em Blumenau e eventualmente fazer uma coligação mais ampla, trazendo, por exemplo, o apoio do deputado estadual Napoleão Bernardes, que está se destacando bastante, né, e é de outro partido. Tem aparecido muito nesse início de mandato na Leste. Com qualidade, né, com projetos interessantes, com opiniões balizadas. Ele realmente é preparado para aquilo. Eu acho que essa vocação parlamentar era muito clara, embora ele tenha
exercido até agora mais cargos executivos, que foi eleito 2 vezes para a Prefeitura de Blumenau. Mas é uma aliança que o governador pode fazer para ele, governador, ganhar a eleição em Blumenau. O Napoleão não sairia, eu acredito, né? Primeiro, é uma certa norma, assim, ética até perante os eleitores. Um primeiro mandato de deputado, recém-eleito agora, a gente não abandona para disputar outra eleição. Ele já comentou que não tem esse interesse nesse momento. Não tem interesse. Ele gosta muito da vida parlamentar, até mais do que da vida de um executivo. Ele não tem esse projeto. Então, Napoleão viria junto nesta aliança, viria o PSD, partido muito chegado também, onde o João Paulo tem grandes amizades. Ele terá a chance de ter um apoio relevante do PP, porque o Espiridião, a mim, assim, é uma espécie de tio dele, assim, formal, porque era muito amigo do pai dele, do Wilson, nosso ex-prefeito e ex-governador, falecido precocemente. Então é um candidato, João Paulo, capaz de formar uma aliança que permitirá ao governador ter um nome mais competitivo. Poderá até trazer o próprio prefeito e a Maria Regina numa combinação. Mas, enfim, entra na lista. E não deixaria de pôr na lista o Darí Tramontim. Então é um nome colocado, ele é de um partido pequeno, que é o Novo, e o Novo também não terá como negar uma candidatura a quem já fez votações tão expressivas, inclusive numa eleição de prefeito. Quer dizer, ele não foi para um segundo turno contra o Mário Hildebrand na última eleição, passando o João Paulo, assim por um triz. Foi bem apertadinho. Foi mais uma semana de campanha, não se sabe como seria. Foi no pau da goiabeira. É verdade. Agora, em relação ao nome do Odair Tramontim, o promotor de justiça, tem algumas questões jurídicas aí que estão sendo analisadas, algumas denúncias, que podem inviabilizar o nome dele no Partido Novo. Agora, vencida essa esfera, tem um outro detalhe, né? Que o Novo se abriu para coligações. E o Odair Tramontim é muito próximo do Jorginho Melo também, governador do estado. E o Novo, nacionalmente, tem um namoro com o PL. E aí? É complicado. Isso é um caso complicado. Que balaio de gato, né? Mas, convenhamos, né? O Tramontim, para o seu partido, virou um patrimônio que ele tem. É muito difícil, com um partido pequeno, ter assim uma pessoa capaz de disputar a eleição e, no mínimo, fazer uma votação bastante expressiva e, com isso, carregar até a eleição de, quem sabe, 2 vereadores, 3 vereadores. Exato. Aqui que é uma coisa... Um partido não pode abrir mão É verdade também, por outro lado, né, convenhamos, e mudando só um pouquinho o rumo da conversa, como os partidos perderam importância nesse processo, né? A gente fala muito mais das lideranças que das conduzem, pessoas, das pessoas do que as legendas. Né? Antigamente, começando lá na pré-história da nossa história moderna aqui da política, o DN-PSD, as grandes eram um e outro, e os partidos decidiam quem seriam os candidatos, e ponto final, e ia para a briga, e um deles era eleito, depois passou para a Arena MDB, depois para MDB versus PSD, depois, aos poucos, PFL contra MDB, e aí já surgiu o PT, e ainda ficou ali meio entre os dois, depois entrou o PSDB, aí ficou a coisa mais ou menos entre 4 partidos, e o resto tudo era coadjuvante. E não se cogitava de alguém de um partido pequeno, eventualmente, ganhar uma eleição. Era uma raridade, uma extravagância. Hoje, talvez por causa do efeito das redes sociais, do que for, há fenômenos assim, que o cara sai de partidos que não tem importância nenhuma e pode se eleger para qualquer cargo.
próprio Bolsonaro, aí, ele escolheu na sua primeira eleição partidinho lá, o que sobrou, né? Porque o pessoal não queria ele, achava que não tinha chance, não sei o quê, e achava que era meio doido, então pegaram um cara qualquer lá, um candidato assim que podia ter alguma votação, mas na verdade foi ele que escolheu, no final das contas, como os grandes não queriam ele de candidato, ele escolheu um pequenininho lá e se elegeu presidente da República. Coisa que já tinha acontecido anteriormente, lembra, com Fernando Collor de Mello. Isso. Bom, o partido, ele criou até o partido para ele. Também não tinha um partido que o abrigasse numa eleição presidencial. E se elegeu. Quer dizer, já vem de uns tempos para cá essa tendência e acho que se acentuou muito. Hoje tu não fala assim, tu fala da Maria Regina Soares como uma candidata do prefeito, uma candidata da administração, mas não se diz, é o PSDB que está trabalhando. Ninguém quer nem saber, muita gente nem sabe qual é o partido dela. O Tramontinho tem o seu nome, não por causa do Partido Novo, que é pouco conhecido e que certamente não tem em Blumenau a votação que ele tem disputando uma eleição como a de prefeito, coisa assim. É verdade. São Paulo Gouveia, o que os partidos avaliam para definir uma candidatura? Antes de colocar um nome, né, isso passa por muita avaliação, né? Na majoritária, então, nem se fala. Mas o que é levado em consideração pelas legendas partidárias para lançar um nome em uma candidatura? Eu diria que, em primeiro lugar... O que é importante hoje, né? Porque as coisas mudam a cada eleição. Eu vou te dizer uma coisa certa e que não tem nenhuma conotação qualitativa, mas que é bastante lógica, que a primeira cogitação é a viabilidade eleitoral. Cuidado. Partido existe para chegar ao poder. Partido é uma organização que procura representar um segmento qualquer que seja da sociedade brasileira, do seu ponto de vista ideológico, do ponto de vista de propostas. Então, tem aquele conjunto de ideias, tem aquele conjunto de propostas e quer que isto se efetive, que vá para um cargo, de preferência um cargo executivo importante, prefeito, governador, presidente da República, ou um posto no parlamento onde ele possa vocalizar aquelas ideias e transformar em projetos de lei. Quer dizer, ele quer efetivar, esse é o sentido. Então, é chegar ao poder. Para chegar ao poder, tem que submeter algum dos seus filiados ao crivo da sociedade, tá? Para ser votado. Então, primeiro ponto, viabilidade. Agora, se não tem nenhum que tenha viabilidade, é o caso desse pessoal de esquerda, assim, mais à esquerda, citamos o caso do PSOL, por exemplo, se a viabilidade é muito pequena, só aconteceria assim por um acidente, uma trapaça da sorte, quer dizer, alguém que possa vocalizar bem as ideias durante uma campanha, fazer da campanha um instrumento de divulgação das ideias do partido. Então, esse tem sido, por exemplo, o propósito de partidos mais ideológicos, seja de direita, seja de esquerda, mais usado pelo pessoal da esquerda. Difundir a ideologia. Difundir a ideologia. Por quê? Numa campanha a prefeito, vai ter uma coisa preciosíssima, que é programas na televisão, a mídia, né? Espaços na rádio e coisa, a mídia, uma divulgação extraordinária, de graça, então é uma coisa muito preciosa. Se nós continuar assim, eu já dei duas razões pelas quais, dois critérios pelos quais são selecionados os candidatos. Que são os principais, né? Não deveria ser. Eu digo, se eu continuar, vou passar para o terceiro, para o quarto, talvez lá no quinto a gente vai encontrar aquilo que, na verdade, deveria ser o essencial. Qual dos nossos filiados seria o melhor prefeito
em termos de capacidade, de realização, de fazer o bem da sociedade. Então, isso não está na primeira, Não tá nem na na ponta. segunda, não está na ponta das cogitações. Às vezes até coincide. E o que tem mais viabilidade, o que vai fazer uma campanha assim do ponto de vista de divulgação, de discurso, de oratória, do que for. Seria assim, com mais competência para o cargo. Seria também, que beleza, né? Quando, Aí assim, sim. que aí ele é eleito. Porque muitas vezes o que a gente vê, especialmente em eleições polarizadas, que pode acontecer dos que têm a maior capacidade de obtenção de votos, por exemplo, pela popularidade, não sejam aqueles mais recomendados para governar. Para governar. E o outro lado, seu Paulo, aqueles que querem ser candidatos, aqueles que querem participar. A eleição municipal ela tem a particularidade de muita gente estrear na política como vereador, como representante do bairro dele, da comunidade dele, e se aventuram na política, né? O que eu preciso ter para ser um candidato? O que eu preciso, na visão do senhor, com a experiência política que o senhor tem, antes de eu me aventurar a procurar uma legenda, ou estar numa legenda, colocar meu nome lá e me aventurar a captar votos aí numa eleição, o que eu tenho que pensar bem? Aí tem um caminho, que nem sempre é o caminho cumprido. Eu, por exemplo, aqui em Santa Catarina, a primeira eleição que eu disputei e fui eleito foi a de deputado federal. Eu não tinha sido nem estadual, nem prefeito, nem vereador, nada. Fui direto ser candidato a deputado federal e fui eleito. Agora, por quê? Porque eu ocupei cargos públicos importantes. Eu fui, primeiro, uma espécie de secretário adjunto do planejamento no Estado, fui secretário de planejamento aqui da Prefeitura, fui secretário da Educação do Estado, secretário da Administração do Estado e depois, quando o meu amigo Wilson Kleinberg foi eleito governador, eu fui secretário de Transportes e Obras. E, como ele tinha a intenção de fazer muita coisa aqui em Blumenau e na região, e fez a reforma da Jorge Lacerda, aí, que foi um espetáculo, na época era um sofrimento passar naquela estrada, e virou uma estrada moderna, iluminada, com as lombadas eletrônicas, aquela coisa toda, que foi a primeira no Brasil, a primeira estrada no Brasil a ter lombada eletrônica, foi a nossa ligação de Blumenau com a BR-101, e fizemos a estrada, a continuação da BR-470. Pouca gente lembra disso, mas a estrada terminava em Gaspar. Exato. Vinha lá do oeste, tá? descia, de repente uma porteira. Eu lembro disso. Não continuava, porque ninguém queria fazer aquele resto de estrada ali, porque era um banhado. E como o governo federal não queria fazer, aí o Wilson me deu a missão de ir a Brasília e conseguir que fosse outorgado ao Estado o controle da BR-470, temporariamente, para construir ali. Fizemos a estrada toda asfaltada, beleza, acabou aquele sofrimento. E, além disso, houve aqui a ligação dali de Gaspar com Brusque, que foi reformada, a de Brusque até a 101, que foi reformada, a nossa ligação ali do Badenford com Pomerode, a estrada ali pelo Encano, ligando Blumenau, ali da Rua Bahia até Indaial. Quer dizer, foi feito e até na administração seguinte, que era de um adversário nosso, que era o Renato Fiener, o prefeito, nós contribuímos com uma parcela significativa do custo da reforma da República Argentina, ali, que até hoje está uma beleza. Depois passou por mais uma melhorada aí, mais recentemente. Mas, quer dizer, fizemos um monte de coisa que então evidenciou o nome. Cresceu o recém, há pouco tempo, né? Foi lembrado os 21 anos, eu acho, de falecimento do Rodolfo Sestrem. Isso. Rodolfo Sestrem, que era um grande comunicador na época, me chamava o Homem das Estradas, me apresentava nos programas de rádio. Isso ficou uma imagem forte
E assim como fizemos bastante coisa aqui, fizemos bastante coisa em outros lugares. Mas então então eu tive essa oportunidade, mas não é o caminho. Esse é um caminho mais que só surge assim porque teve uma oportunidade. O caminho normal é o cara quer ser prefeito, quer ser presidente da República, primeiro vai ser vereador. É o começo da coisa. E como é que ele vai ser vereador? Conseguindo o apoio da sua comunidade, se dedicar a um bairro, ou a um segmento. Vou defender os animais, vou defender os deficientes, vou reivindicar tais coisas que um segmento da sociedade blumenauense vai começar a gostar de mim, né? E achar que eu sou um cara bom para ser vereador. Ou localmente, simplesmente. Ele é do varejo de todos os multi-assuntos e aspirações. Um líder comunitário, que é o mais comum que a gente vê, né, nos municípios. Pode começar até com o presidente da associação de moradores do bairro, uma coisa desse tipo aí, e vai criar aquele prestígio. Quando o partido vai escolher seus candidatos a vereador, às vezes até é difícil preencher as vagas com gente que tenha algum voto. Então, uma pessoa assim, que eles percebem, esse cara consegue uns 300, 500 votos, beleza, vamos botar na chapa. Ele não vai ser eleito, mas talvez na próxima seja eleito. E alguns são eleitos direto na primeira eleição. Depois de vereador, se projeta, disputa, deputado estadual, ou tem casos aí, vamos pegar o Marquinhos da Rosa, aqui. Como é que ele se projetou? Num segmento específico, aí da sua religião, da sua igreja. Da igreja. Da igreja, projetou ali, virou uma liderança com prestígio suficiente para se eleger vereador e agora lançou-se candidato a deputado, embora nem tendo uma votação muito significativa, mas essa fidelidade do seu eleitorado ao nome dele, como do companheiro de dobradinha dele, o Ismael dos Santos, com mais razão até, porque é deputado há muitos anos, conseguiram apoio desta comunidade, desse público específico, e um agora é deputado federal, o outro deputado estadual. Então isso deve ser levado muito em consideração antes de tomar uma decisão vou me candidatar. Construir o prestígio, construir a viabilidade eleitoral e convencer o partido, e isso é a parte mais fácil que tem, porque eu disse que... Se eu chego lá com um monte de apoio, as portas se abrem, né? As portas se abrem facilmente. Paulo Gouveia, obrigado. A gente vai conversando, o tempo voa. Muito obrigado pela participação do senhor. A eleição é só no ano que vem, então a gente vai falar muito ainda sobre o cenário eleitoral. Ele muda, né? As coisas ainda estão muito focadas nos bastidores, muito ainda travadas e escondidas, né? Mas daqui a pouco a gente vai começar a ver que as coisas vão aparecendo e se movimentando mais rapidamente. Eu até acho, Jorge, que em Blumenau as coisas estão até um pouco mais claras e andando mais rápido que em outros lugares. Já há um burburinho assim bastante forte aqui na cidade. Há algumas especulações prováveis, né? Sim. Pelo cenário todo que a gente conhece, né? E se tu quer saber bem como é que as coisas estão, vai no barbeiro, vai no salão de beleza, vai conversar no bar ou na padaria aí de manhã, que sempre tem gente lá que está a par das últimas notícias. Exato. Obrigado, seu Paulo, pela participação. Eu que agradeço, gentileza, um abraço para todos. Paulo Gouveia, analista político, falou conosco aqui sobre as eleições 2024.